práticas negativas na alimentação da criança. Então, se a criança está associando o ato de comer com algo negativo, ela tende a recusar aquele alimento, ela tende a não aceitar mais aquele alimento. Por isso que a alimentação, ela sempre tem que ser algo positivo para a criança. A criança de qualquer idade, ela precisa fazer associação positiva com o alimento. Porque se for uma experiência ruim, se ela fizer associação negativa, ela não vai querer mais comer. Então, se o bebê tá cheio, ele tá te mostrando que ele não quer mais comer, que ele tá chorando, ele quer sair do cadeirão, e você continua ali tentando, continua ofertando, continua pressionando, o que vai acontecer? Ele vai associar o fato de ir pro cadeirão com algo negativo, e não vai mais querer ir para aquele cadeirão. E alguns bebês, eles são muito mais sensíveis a mudanças, eles percebem muito essa alteração no ambiente, eles percebem mais facilmente essas questões negativas e acabam fazendo associações cada vez mais negativas. Uma vez eu assisti uma história de um... Oh, Jesus, vem, você quer vir? Ai, pessoal, e a minha fruta preferida é pitaia. E goiaba também. Tá, e aí o que eu tava falando? Um dia desses eu ouvi uma história que eu achei tão interessante. Era uma criança que amava ir pra escola. Então, ela não era igual às outras crianças que precisava de uma fase de adaptação, né, que precisava de alguém ficar um certo tempo com a criança ali. Ela sempre amava ir pra escola. E aí todo dia o pai deixava ela na escola, ela ficava lá feliz, aproveitando. E aí teve uma determinada vez que a criança ficou doente na escola, vomitou, teve febre. E aí a professora precisou ligar pro pai, né? O pai teve que correr lá na escola, buscou a criança. E aí aí a criança ficou um tempo sem ir pra escola, né? Sarou, e aí teve o dia novamente dela retornar pra escola. E essa criança chorou. Ela não queria ficar lá. Ela só chorava, ela teve uma dificuldade maior em se adaptar. Por quê? Porque bastou um acontecimento negativo para ela associar o ato de ir para a escola com dor, com vômito, com náusea, com anseios. Então, para a criança, como ela é muito do emocional, ela não consegue acessar digamos assim, o andar mais elevado do cérebro, ela é muito dessa conexão da emoção. Se a gente não cuidar muito desse cérebro da criança e ela fizer alguma associação negativa com o ato de comer, o que vai acontecer? Ela sempre vai associar aquilo com algo negativo e ela deixa de comer. Então, eu coloquei essa história só para exemplificar que para a criança basta uma associação negativa para ela levar aquilo adiante. Então, se a gente não mudar a nossa postura, se a criança não está gostando daquele momento da refeição e você continua ali tentando, você continua pressionando, ela vai deixar de comer, porque ela está fazendo associação negativa. Então, isso pode sim fazer o bebê recusar o alimento ou influenciar negativamente com a aceitação. Valentina. Ai, Jesus amado. E pode fazer com que a criança associe o ato de comer com algo muito negativo. E ela deixa de comer. Então, a gente precisa garantir que em toda exposição ao alimento... A gente precisa garantir que em toda exposição... Depois você fala que as meninas não dão trabalho. Dão sim. A gente precisa garantir que em todas as exposições com os alimentos, a criança tenha experiências negativas. Já que você ficar passando batom aqui, bem, você vai fazer o foco das pessoas ficar para você e não ficar para mim. Entendeu? Vai, colorir, vai. A gente precisa garantir que em toda refeição a criança tenha experiências positivas, que ela consiga fazer associações positivas com aquele alimento. E isso para qualquer idade. Então, se a gente tá ali tentando de uma forma e a criança tá recusando, se ela não tá aceitando, o que vai acontecer? A gente precisa mudar a postura, mudar a estratégia. Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito. É loucura a gente continuar fazendo as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Se a gente quer um resultado diferente e a gente está fazendo a mesma coisa, às vezes não seria a hora da gente buscar por mudanças no nosso comportamento? Não seria o momento da gente mudar a estratégia? Não seria o momento da gente mudar o que a gente está fazendo? Né? Então, fica essa reflexão para você.